Treta entre Marcos Braz e Diogo Dantas. Reviravolta em negociação. Recusou 3 ofertas para poder fechar com o Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês nessa tarde de quarta-feira, dia de jogo do Mengão, começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Bom, às 19 horas, o Flamengo entra em campo lá no Parque do Sabiá pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, podendo chegar aí à liderança. Meus queridos, Flamengo vencendo aí vai para 13 pontos. E no critério saldo de gols e vantagens também aí com relação a vitórias, o Flamengo consegue chegar à liderança. Vamos torcer para que tudo dê certo. Já trouxe na parte da manhã a escalação. Tem outros assuntos muito maiores aqui para trazer para vocês, né? Começar aqui sobre a treta entre Marcos Braz e Diogo Dantas, do jornal O Globo, né? Que é envolvendo aí o jogador Carlos Alcaraz. Foi vinculada a seguinte matéria no Globo. A nova gestão do Flamengo constatou que a contratação de Carlos Alcaraz foi feita sem aprovação do setor de scout. Com aval do Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel conduziram a negociação. Na nota, no total, a operação custou mais de 125 milhões aos cofres do Mengão, 112 milhões e 300 mil reais em direitos federativos e luvas, além de 13 milhões e 100 mil reais em comissões. Marcos Braz veio nas redes sociais desmentir essa informação, dizendo que a contratação de Carlos Alcaraz teve o aval da comissão técnica da época, que era Tite e seu filho, né, Matheus Beck, e também do setor de scout da época. Vou deixar o vídeo para vocês assistirem aí, daqui a pouco eu volto com as outras informações. Fala pessoal, é o Braz que está falando. Eu estou passando aqui para fazer um esclarecimento para vocês. Ontem, no jornal O Globo, uma matéria assinada pelo jornalista Diogo Dantas em relação à contratação a Alcaraz, ela falta e muito com a verdade. É uma matéria covarde e mentirosa, dizendo que o jogador não foi aprovado pelos scouters ou pelos devidos processos internos. Isso é uma mentira, isso é uma covardia, isso não procede. A comissão técnica da época aprovou o jogador, os scouters aprovaram o jogador e outros pares dentro da diretoria também aprovaram o jogador. Diogo, essa matéria, mais uma vez, ela é covarde, de moleque, e você sempre usou o jornal O Globo, através de suas funções, para me perseguir. O que para mim é uma pena. Um jornal que eu cresci lendo, meu pai e todos da minha família, que até hoje são leitores. Abraço, saudações rubro-negras. Bom, agora tirem a conclusão de vocês. Se realmente foi constatado pela nova gestão que aconteceu isso, tem que ser investigado. Foi muito dinheiro envolvido numa promessa. Carlos Alcaraz é apenas uma promessa no futebol mundial. E se foi mentira de Diogo Dantas tem que se retratar. Não é a primeira vez que há atrito entre Marcos Braz e Diogo Dantas. Já teve atrito entre Diogo Dantas e Gabriel Barbosa e outros jogadores do Flamengo. Seguindo aqui com as informações, reviravolta na negociação com Lohan e CSKA da Rússia. Lohan rejeitou a proposta e segue no Flamengo. A novela envolvendo Lohan teve uma reviravolta inesperada nesta quarta-feira. Praticamente negociado com o CSKA da Rússia, o jovem meia-campista optou por permanecer no Flamengo. A informação é do youtuber Guilherme Flazoeiro em parceria com a Flabase. Bom, lembrando que Lohan está fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Ele vai voltar para o Sub-20, porque ele tem idade para atuar lá, e irá revezar entre o Sub-20 e o profissional quando for necessário. Lembrando que ele foi aí colocado à disposição
para alguns jogos e não foi utilizado, né? Então, Lohan decidiu permanecer no Flamengo. Mudando aqui de assunto, vou falar agora sobre o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca deste ano vai contar com uma homenagem especial ao jornalista Léo Batista, o seu Léo, falecido no dia 19 de janeiro deste ano, aos 92 anos de idade, né? O prêmio Gol Fantástico, em homenagem ao comunicador, será concedido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecido como a FERJ, ao autor do gol mais bonito da competição, que se estende até o mês de março. A eleição do gol mais bonito do Campeonato Carioca ficará a cargo de uma equipe de jornalista, a mesma responsável por definir a seleção da competição. O vencedor será premiado com o troféu que vai ser entregue durante a tradicional cerimônia de encerramento do campeonato estadual. Vamos aqui para as aspas do presidente da FERJ. Ele disse o seguinte: nada mais justo do que criar o gol mais bonito em homenagem ao Léo Batista. Quantas noites de domingo o Léo brindou com sua voz a zebrinha e os golaços. Que tenhamos mais gols bonitos. Já tivemos 2 de bicicleta, fecha aspas, destacou Rubem Lopes, presidente da FERJ, né? Bom, parabéns aí pela iniciativa de celebrar aí, a homenagear Léo Batista, que realmente durante muitos anos nós ficamos com a voz marcante dele nos gols do Fantástico, né? Parabéns aí. Bom, mudando aqui de assunto, Liga Forte União e Libra fecham acordo para a venda de direitos de transmissão e devem receber valores próximos. O Flamengo pertence à Libra, né? Lembrando bem. Segundo informações do GE, os grupos Libra e Liga Forte União vão acabar recebendo valores próximos pelos direitos de transmissão. A média da Libra deve ser entre 151 milhões de reais por time, enquanto a média da Liga Forte União será de 141 milhões de reais por time. Os 2 grupos, formados pelos principais clubes nacionais, duelam pela criação de uma liga única do futebol brasileiro para gerir o Brasileirão. As negociações pelos direitos de transmissão levaram 1 ano e meio e são válidas para o período entre 2025 e 2029. Quanto será repassado para cada clube, né, nessa negociação? Após dedução de comissões e repasse, a Libra, que o Flamengo faz parte, deverá distribuir em média 151 milhões de reais para cada time do seu clube, enquanto a Liga Forte União terá 130 milhões, ou seja, a Libra, né, que o Flamengo faz parte aí, vai pagar um pouquinho mais, aí quase 21 milhões a mais, é dinheiro pra caramba, né? Vale muito a pena. Então, seguindo aqui, despedida no Flamengo. Preparador de goleiras do Flamengo feminino se despede do clube. Felipe França, de 33 anos, né, se despediu do Flamengo por meio de uma postagem nas redes sociais. Ele era o preparador de goleiras, né, do time feminino adulto e estava no clube desde janeiro de 2023. O clube não anunciou oficialmente a contratação de um substituto, mas Julinho França, né, preparador das categorias de base, está auxiliando as atletas do time profissional neste período de transição. Felipe França ainda não revelou qual será o seu próximo destino. Entre os clubes que o profissional atuou estão Iranduba, Avaí, Kinderman e Internacional, além de passagem pela Seleção Brasileira de 2022, pouco antes de ser contratado pelo Rubro Negro. Meus queridos. Então, mais um saindo aí do Clube de Regatas do Flamengo, mas ele não informou qual será o seu destino, né? Bom, o jogador está parecendo mesmo interessado e empenhado em vir para os Clubes de Regatas do Flamengo esse ano. Trata-se de Jorginho, que recusou proposta de 3 clubes para acertar com o Flamengo. O Flamengo está próximo aí de assinar um pré-contrato com Jorginho. Assim que esse pré-contrato for assinado, o Flamengo virá nas suas redes sociais fazer o comunicado oficial. Bom, para acertar com o Flamengo, Jorginho recusou propostas de outros 3 clubes. Foram eles Beşiktaş, da Turquia, Fiorentina, da Itália, e o rival do mais querido no Brasil, que é o Palmeiras. Com isso, o volante deve assinar o pré-contrato com o Rubro Negro para reforçar
o time de Felipe Luiz no Mundial de Clubes de 2025. A diretoria do Flamengo trabalha com a ideia de oferecer a Jorginho um teto salarial de R$1.800.000, né, o que seria aí o maior vencimento pago pelo clube. Além disso, incluindo luvas, o volante pode chegar a receber 2 milhões por mês. Assim, para conseguir bancar o valor milionário, o Flamengo pretende incluir premiações em caso de títulos. O cara recusou 3 propostas para poder assinar um pré-contrato com o Mengão. E quem está de saída também do Flamengo é Thiaguinho. O Flamengo e Thiaguinho alinharam aí uma rescisão contratual. O atacante Thiaguinho, que fez parte do elenco alternativo do Flamengo, que abriu a disputa do Campeonato Carioca, chegou a um acordo com o clube para rescindir o contrato. Aos 23 anos, o jogador vai deixar o rubro-negro após chegar no final de 2020, ainda para o Sub-20. A negociação foi comandada pelo diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, né? A informação foi vinculada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e indica o fim da linha para Thiaguinho depois de 15 jogos disputados no time profissional. Com 2 gols marcados em 2025, foram 3 partidas e 1 gol, contra o Madureira pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogador estava treinando de forma separada do elenco e não fazia parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Sua última aparição com a camisa do Flamengo foi na derrota por 2-1 para o Nova Iguaçu, quando atuou por 45 minutos. Thiaguinho chegou com uma grande promessa no Flamengo em 2020, não conseguiu se firmar, foi emprestado para vários times, chegava no final do empréstimo, voltava para o Flamengo, atuava pelo Carioca, era emprestado novamente, chegava no fim do empréstimo, voltava outra vez, mas não conseguiu se firmar, lamentavelmente, né? Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.